A lendária Lita, do WWE Hall of Fame, teve vários momentos polêmicos ao longo de sua carreira, tanto dentro quanto fora do ringue. Ela é, sem dúvida, a lutadora mais icônica da história da WWE. Mas temos certeza de que a WWE quer que você esqueça os momentos que vamos relembrar. A primeira coisa que a WWE prefere que você esqueça sobre Lita é que ela não era original da W. Eles apenas a tiraram da ECW. Antes de Lita ter a chance de impressionar os fãs no Sunday Night Heat, mostrando que podia fazer um moonsault melhor do que metade do elenco, ela estava ganhando dinheiro se apresentando na ECW, de Paul Heyman. Estreando em 1999, a Amy Dumas da vida real ainda não era conhecida como Lita, mas sim como Miss Congeniality. Mais tarde, Miss Congeniality deu lugar ao nome de Ring Angelica, que Amy Dumas havia usado anteriormente no circuito independente. Depois de algumas aparições, Dory Funk Jr., que estava treinando a futura campeã feminina, montou um vídeo de destaque de seu trabalho e o enviou para a WWE. É inegável que a WWE transformou Lita em uma superestrela, mas ela não começou lá. A história foi reescrita para fazer crer que Lita foi uma criação da WWE. Embora o nome seja, foi Paul Heyman quem descobriu seu talento muito antes de Vince McMahon. Acho que é seguro dizer que Lita é uma garota de Paul Heyman. Lita começou na ECW, antes de fazer a transição para a WWE em 1999, mas, quando entrou para a WWE, não foi direto para a lista principal como competidora individual. Isso foi antes de ela ganhar fama como uma das principais lutadoras da empresa. Nesse momento, Lita estava recém-saída de seu treinamento no México e na ECW, onde já havia começado a fazer seu nome. Primeiro, ela teve de conquistar suas faixas e, durante a Attitude Era, isso significava aparecer como uma das adoráveis damas do poderoso chefão. Assim como Victoria faria mais tarde, Lita trabalhou como prostituta na televisão antes mesmo que alguém soubesse seu nome. Sua estreia oficial na programação da WWE ocorreu em 5 de julho de 1999, quando ela apareceu como um dos membros do Ho Train, do The Godfather, durante um episódio do Raw is War. O Godfather, cujo gimmick girava em torno de ser um cafetão vistoso, acompanhado por um grupo de mulheres, chamadas de suas putas, as levava ao ringue como parte de sua entrada. O papel de Lita nessa primeira aparição era puramente o de uma dessas mulheres, o que era típico de muitas artistas femininas durante a Attitude Era da WWE, em que as mulheres eram frequentemente usadas em papéis mais provocativos e não relacionados à luta livre. Esse breve período foi muito diferente de sua personalidade posterior como atleta feminina inovadora. É claro que há um bom motivo para que isso não seja mencionado na era moderna. Ser apelidada de Ho não é nada lisonjeiro e é uma lembrança clara do desprezo com que a WWE tratava suas atletas e as mulheres em geral. Ainda assim, aconteceu, e a filmagem permanece na WWE Network para os interessados. A única graça salvadora para Lita talvez seja o fato de que ela tinha uma aparência um pouco diferente naquela época. Portanto, quem não tiver olhos de águia talvez nem a reconheça. Esse período na história da WWE frequentemente destacava o grande contraste entre os papéis que as mulheres talentosas recebiam antes de a WWE começar a promover mais seriamente a luta livre feminina. Outra parte da história que a WWE decidiu ignorar completamente ao falar sobre a carreira de Lita envolve um ex-campeão dos pesos cruzados, que também foi o primeiro interesse amoroso de Lita na tela. Seu nome era Essa Rios, um personagem do qual você provavelmente não se lembra. O que é compreensível. Essa Rios ganhou o título dos pesos cruzados em sua primeira aparição ao lado de Lita, no episódio de 13 de fevereiro de 2000 do Sunday Night Heat. A dupla se tornou um elemento básico do show, mas não demorou muito para que todos percebessem que Lita estava destinada a superar Rios. Em geral, a WWE
gosta de relembrar a carreira de Lita começando com o The Hardy Boys. Embora ela tenha se tornado um membro popular do Team Extreme, juntamente com Matt e Jeff, e definitivamente tenha alcançado maior fama como parte desse trio, o visual latino de Lita a tornou perfeita para essa Rios nos primeiros meses de sua carreira na WWE. Curiosamente, foi daí que surgiu o nome Lita. Lembra-se do que mencionamos anteriormente sobre o tratamento dado pela WWE e as suas funcionárias naquela época? Bem, o próximo momento também reflete isso. Depois de sofrer uma grave lesão no pescoço em abril daquele ano, Lita foi chamada ao Raw pelo então gerente-geral Eric Bischoff em abril de 2003 e recebeu um ultimato e tanto. Se Lita quisesse manter seu emprego, Bischoff argumentou que ela teria de seguir os passos de outras mulheres, como Tori Wilson, e posar nua para a Playboy. Depois de recusar prontamente seu chefe, a favorita dos fãs, Lita foi demitida. Sim, ela foi demitida por se recusar a ficar nua. A WWE era muito diferente em 2003. Obviamente, esse tipo de história não funcionaria em 2024. A abordagem da WWE em relação à luta livre feminina é um pouco mais respeitosa, mas a empresa não pode apagar o fato de que isso aconteceu anos atrás. Embora isso fosse apenas parte de uma história, e Lita nunca tenha sido oficialmente demitida da WWE por se recusar a posar para a Playboy, ela enfrentou uma pressão real para fazer isso durante seu tempo na empresa. A WWE abordou Lita com a oferta várias vezes, mas ela sempre recusou por motivos pessoais e porque estava atenta à sua base de fãs mais jovens. Lita queria manter sua imagem de modelo para os jovens fãs, optando por não participar dos recursos da Playboy, apesar da pressão da gerência da WWE. Foi isso que levou à história da TV, que foi, como dizem, inspirada em eventos reais. No entanto, a WWE adoraria que esquecêssemos esse exemplo de narrativa sexista. Falando de situações da vida real que inspiraram histórias na TV, o triângulo amoroso com Edge e Matt Hardy em 2005 foi certamente o maior exemplo disso. Lita e Matt Hardy mantinham um relacionamento de longo prazo desde o final dos anos 90, e seu romance na vida real passou a fazer parte das histórias da WWE. Juntamente com o irmão de Matt, Jeff Hardy, eles formaram a Popular Team Extreme. De acordo com todos os relatos, Lita e Matt eram vistos como um casal estável dentro e fora das telas. O escândalo começou quando Lita sofreu uma grave lesão no pescoço em 2004, o que a afastou da televisão. Durante esse período, Edge, que era casado, também sofreu uma lesão e passou um tempo se recuperando. Lita e Edge tornaram-se amigos íntimos, o que acabou se transformando em um caso. Matt Hardy descobriu isso em fevereiro de 2005, quando encontrou mensagens de texto explícitas entre Edge e Lita no telefone dela. O caso se tornou de conhecimento público, chocando tanto a comunidade da luta livre quanto os fãs. Matt Hardy, compreensivelmente arrasado, expôs seus sentimentos nas mídias sociais e nos fóruns de luta livre, acusando Lita e Edge de traição. A gerência da WWE, querendo evitar maiores tensões, demitiu Matt em abril. Essa atitude enfureceu os fãs, levando a um clamor e a um apoio generalizado a Hardy. Os fãs começaram a cantar "You Screwed Matt" durante as aparições de Lita e Edge, intensificando a reação. Os torcedores criticaram duramente Lita, provocando reações severas da plateia, com cantos depreciativos frequentemente ouvidos durante suas lutas. A história resultou em um ambiente de trabalho desconfortável para Lita, que se tornou alvo de slut-shaming na tela, prejudicando sua reputação. Em vez de deixar a situação se acalmar, a WWE decidiu transformar o drama da vida real em uma história. Em julho, Matt Hardy fez um retorno surpresa à WWE, atacando Edge durante uma luta. A partir desse momento, a animosidade da vida real entre Matt e Edge foi incorporada à programação da WWE, criando uma das histórias com maior carga emocional da história da empresa. O retorno de Hardy foi marcado por promos intensas, nas quais ele expressou raiva e mágoa genuínas, obscurecendo as linhas entre ficção e realidade. A briga culminou no SummerSlam 2005, quando Matt Hardy enfrentou Edge. A luta terminou com a vitória de Edge,
após uma performance brutal que deixou Hardy machucado. Apesar da natureza roteirizada da luta, a tensão e as emoções reais eram palpáveis. A história continuou durante o outono, com uma luta em uma gaiola de aço no Unforgiven, onde Matt finalmente conseguiu sua vingança ao derrotar Edge. A briga terminou com uma luta de escada de alto risco no Raw, em que a estipulação era que o perdedor deixaria a marca. Edge venceu, encerrando de fato o envolvimento de Matt Hardy na história do Raw. Com o passar do tempo, tanto Edge quanto Matt Hardy expressaram que superaram a amargura da situação. Hardy reconheceu que, embora a aprovação tenha sido dolorosa, ela ajudou todas as partes a crescer profissional e pessoalmente. A história não só fez avançar a carreira de Edge, transformando-o em um dos principais heels da WWE, mas também ajudou Matt Hardy a criar uma conexão mais forte com os fãs que simpatizaram com suas circunstâncias reais. Em retrospecto, Matt e Edge falaram sobre como conseguiram reconciliar suas diferenças, com Hardy declarando que perdoou Lita e Edge. A história continua sendo uma das mais controversas da história da WWE, em grande parte porque ultrapassou os limites do drama da vida real e do entretenimento com roteiro, envolvendo os fãs em um nível emocional mais profundo. E continua sendo uma das rixas mais comentadas da vida real até hoje. No entanto, esse não seria o último ângulo polêmico do qual Edge e Lita fariam parte. Edge conquistou o WWE Championship ao descontar seu contrato Money in the Bank no New Year's Revolution e comemoraria o título na noite seguinte no Raw. No entanto, seria uma comemoração diferente da que costumamos ver na TV. A WWE planejou um segmento ao vivo em que Lita e Edge deveriam simular um ato sexual no ringue. Apesar de sua recusa em participar, Lita teria sido ameaçada de ser demitida por Vince McMahon se não concordasse. Embora Edge e outros lutadores, como John Cena, tenham tentado impedir o segmento, a gerência da WWE prosseguiu, causando reações negativas. O segmento, que foi ao ar ao vivo no Monday Night Raw, foi muito criticado por sua natureza explícita e ainda é visto como um dos momentos mais controversos da WWE. Para aumentar a controvérsia, os seios de Lita foram expostos acidentalmente durante o segmento e o comentarista Jim Ross lembrou aos espectadores que estavam em casa que eles estavam de fato ao vivo. Embora o segmento tenha se tornado famoso e alcançado altos índices de audiência na televisão, ele marcou um ponto de virada no relacionamento de Lita com a WWE. A experiência a deixou desiludida, e ela a citou como um dos principais motivos pelos quais decidiu se aposentar das competições em tempo integral no final daquele ano. Esse capítulo da carreira de Lita continua sendo controverso, pois destaca a complexa dinâmica entre os artistas da WWE e a gerência, especialmente em situações em que os artistas se sentiam obrigados a participar de conteúdos com os quais não se sentiam à vontade. Apesar do incidente, Lita se reconciliou com a WWE e continua sendo uma figura respeitada na luta livre, mas esse evento deixou uma marca duradoura em sua carreira e em seu legado. Agora, Lita não deixaria a WWE tão facilmente. Só se pode supor que seu humilhante segmento de aposentadoria foi feito propositalmente para puni-la. A saída de Lita da empresa foi marcada por mais humilhações. Sua partida de aposentadoria no Survivor Series 2006 foi ofuscada por uma história em que ela foi ridicularizada e degradada, inclusive sendo retratada como uma personagem promíscua, para dizer o mínimo. Seus últimos momentos como lutadora em tempo integral foram duramente criticados, pois a WWE planejou sua saída de forma degradante. Durante sua última luta, a WWE planejou uma saída degradante para ela, incluindo um segmento pós-jogo em que sua personagem foi humilhada, retratando-a como indigna. Não é incomum que os heels saiam de forma embaraçosa, mas será que a WWE realmente precisava sugerir que Lita tinha uma infecção por fungos após sua partida de aposentadoria contra Mickie James? Lita era uma vilã, com certeza, mas manter alguma dignidade poderia ter sido uma boa ideia.
Em vez disso, os membros do Crime Time, JTG e Chad Gaspar venderam suas roupas íntimas para um público que estava disposto a pagar em dinheiro por algumas das peças pequenas de Lita. Esse tipo de constrangimento é uma coisa, mas encontrar o creme Monistat, destinado a curar infecção por fungos, entre seus pertences, é outra. Isso foi recebido com grande reação dos fãs, que consideraram a saída desrespeitosa, especialmente para uma lutadora lendária do calibre de Lita. A própria Lita expressou desconforto com a forma como sua saída foi tratada, achando que a WWE usou sua vida pessoal para entretenimento barato. Não se esqueça de que Lita foi introduzida na classe de 2014 do WWE Hall of Fame e continua a ser chamada de lenda sempre que aparece na tela para a promoção agora. Ao assistir ao Survivor Series de 2006, fica difícil acreditar que ela era outra coisa que não um Zé Ninguém dispensável, porque, infelizmente, foi assim que sua carreira foi tratada. A história de Lita com Kane em 2004 continua sendo um dos ângulos mais controversos e perturbadores da história da WWE. Essa história começou quando Kane, depois de ser derrotado por The Undertaker na WrestleMania 20, desviou sua atenção para Lita, que estava em um relacionamento com Matt Hardy. Em uma reviravolta chocante, Kane foi retratado como um perseguidor obsessivo que agrediu Lita, levando a uma história em que ela ficou grávida. A história tomou um rumo mais sombrio quando Kane revelou que ele, e não Matt Hardy, era o pai do filho de Lita. Essa revelação devastou Matt, mas ele continuou seu relacionamento com Lita, chegando até a pedi-la em casamento. No entanto, a WWE agravou ainda mais a situação ao introduzir no SummerSlam 2004 um combate Till Death Do Us Part entre Matt Hardy e Kane, no qual o vencedor ganharia o direito de se casar com Lita. Kane saiu vitorioso, forçando Lita a se casar, sem querer, com o personagem demoníaco. O segmento do casamento no Monday Night Raw foi exagerado, com Kane vestido com um smoking branco e Lita com um vestido preto, simbolizando sua relutância. Como todos os outros casamentos da história da luta livre profissional, essa cerimônia também foi interrompida. Dessa vez, foi Matt Hardy quem interrompeu. Mas, no final das contas, a história prosseguiu com Lita se casando relutantemente com Kane. Durante todo esse tempo, a personagem de Lita foi retratada como vítima, manipulada e forçada a um relacionamento indesejado com seu atormentador. Após seu casamento com Kane, uma Lita grávida e relutante foi forçada a descer ao ringue por Kane para uma luta entre ele e Gene Snitsky. Durante o combate, Lita fez tudo o que estava ao seu alcance para sabotar Kane. Em um determinado momento, ela até impediu que Kane batesse em Snitsky com uma cadeira, o que fez com que Kane voltasse sua atenção para ela. Isso deu a Snitsky a oportunidade de atingir Kane por trás, empurrando-o para cima de Lita, que estava grávida. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde mais tarde foi revelado que ela havia sofrido um aborto espontâneo. Na verdade, isso era para ser um caso único para Snitsky, mas a reação dos fãs à história fez com que a WWE estendesse o período sabático. Snitsky e Kane tiveram mais algumas lutas, e enquanto isso, Snitsky atormentava Lita durante um segmento chamado Chris Jericho's Highlight Reel. Snitsky zombou de um boneco de bebê para provocar ainda mais Lita por causa do aborto. Em um momento chocante, Snitsky jogou a boneca para o público. Esse segmento momentos mais infames da WWE. Embora tenha atraído reações do público, também foi criticado por sua falta de gosto. Mais tarde, Snitsky refletiu sobre o ângulo, lembrando que Vince McMahon estava muito envolvido em seu planejamento, inclusive dando-lhe instruções para garantir a frase "a culpa não foi minha", se tornando um bordão associado ao seu personagem, consolidando o lugar de Snitsky na história da WWE. Isso aprofundou ainda mais a tragédia da história, pois ela passou a abordar temas mais sombrios de violência e perda. Todo o ângulo foi recebido com fortes críticas dos fãs e comentaristas. Muitos se sentiram desconfortáveis com o fato de a WWE explorar temas tão obscuros e delicados como gravidez, agressão e aborto espontâneo
para fins de entretenimento. Apesar do desconforto, a história teve um papel importante no desenvolvimento do caráter de Kane, e a personalidade de Lita na tela acabou evoluindo quando ela se separou de Kane e se envolveu romanticamente com Ed, levando a outro capítulo controverso em sua carreira. Snitsky declarou que eles se divertiram muito com a história na época, mas que nunca mais uma história tão horrível se encaixaria no produto PG atual da WWE. Hoje, a WWE preferiria que todos esquecessem que isso aconteceu. O que você talvez não saiba é o que Lita estava fazendo antes de entrar para a WWE. A própria diretoria da WWE provavelmente também não se importava muito com o fato de Amy Dumas ter chegado até eles e se tornado Lita em 2000. No entanto, se fosse hoje, com certeza criaria pelo menos um pouco de polêmica. Acontece que, em 1998, ela foi para o México para treinar e depois de ver Rey Mysterio se apresentar, Lita decidiu que a luta livre profissional era uma carreira sobre a qual ela definitivamente queria saber mais e, para apoiar seu treinamento, começou a dançar em um clube. Surpreendentemente, seu nome artístico era Misty. Temos certeza de que há muitos fãs homens por aí que adorariam ter visitado aquela boate no México e gostariam de ter conhecido Misty. Felizmente, para aqueles que gostariam de ter conhecido Misty no México, pelo menos puderam ver Lita atuar em várias lutas de sutiã e calcinha. Não era incomum que os fãs tivessem um peep show durante os combates nos dias pré-PG da WWE, mas eles certamente adorariam que todos nós esquecêssemos os combates de sutiã e calcinha daqueles dias em que Lita era uma competidora recorrente contra a maioria de suas rivais. Na verdade, ela participou do primeiro combate de sutiã e calcinha realizado pela WWE contra sua rival de longa data, a lendária Trish Stratus. Esse não é o único exemplo de como a empresa usava os ativos das lutadoras para ganhar audiência naquela época. Na verdade, uma das primeiras lutas que ela teve contra Trish Stratus era para ser uma briga de rua, mas a luta foi interrompida quando Lita arrancou a blusa de Trish Stratus e Steven Richards, que estava formando a Stable Right to Censor, interferiu envolvendo Trish em um lençol e levando-a para os bastidores. Também temos que mencionar o histórico de namoros de Lita, principalmente com outros lutadores profissionais e colegas de trabalho. Não é segredo que Lita namorou vários lutadores e que, às vezes, isso poderia criar algum atrito dentro e fora da tela. Há até mesmo alguns rumores antigos que remontam ao seu tempo na ECW, mas os relacionamentos mais conhecidos que Lita teve, envolvendo seus colegas de trabalho, começaram na WWE, quando ela estava no que parecia ser um relacionamento muito sério e comprometido com Matt Hardy, enquanto fazia parte da Team Extreme. Os dois se separaram depois de seu infame caso, o que fez com que Lita e Ed se tornassem um casal. Quando deixou a luta livre, Lita namorou um dos membros de sua banda por um tempo, antes de voltar à cena da luta livre em 2009, com CM Punk ao seu lado. Lita e The Voice of the Voiceless namoraram por alguns anos, se separaram e voltaram a se encontrar a tempo de participar do evento do Hall of Fame da WWE em 2013, antes de romperem pela última vez. Naquela época, Lita não tinha contrato como competidora no ringue. Portanto, pelo menos Vince McMahon não foi forçado a prender a respiração na expectativa do que aconteceria na tela como resultado da união dos dois. Falando sobre o que poderia ter sido uma das melhores histórias femininas de todos os tempos, ocorreu quando Mickie James foi introduzida pela primeira vez nos holofotes da WWE, em 2005. Na trama, Mickie era obcecada por Trish Stratus e acompanhava seus combates enquanto a ajudava a vencer. A história acabou chegando ao ápice na WrestleMania 22 entre as duas lendas. Durante uma entrevista, Mickie James admitiu ter inventado a história. Mickie também confirmou que Lita deveria ter desempenhado o papel de Trish Stratus, já que ela a conhecia melhor na vida real. Foi só depois de entregar a história a Vince McMahon que os papéis foram trocados e o outro papel foi oferecido a Trish, em vez de Lita. O enredo foi um grande sucesso, mas a WWE certamente gostaria que os fãs parassem de se perguntar como o enredo original teria se desenrolado com Lita no papel principal. Finalmente,
temos que abordar algo que pode ser difícil de admitir para muitos fãs de Lita, mas que é simplesmente baseado na verdade. Lita teve que superar muita coisa para ser levada a sério como lutadora. Celebrações ao vivo, figuras de autoridade desagradáveis que a demitiam por se recusar a posar nua e aquelas aparições como vadia. Ela foi uma pioneira, mas dito isso, a dura realidade é que a atual safra de lutadoras superou tudo o que Lita já conquistou no ringue. Não se trata de uma crítica severa. Lita era boa, mas não conseguia se comparar a Charlotte Flair ou Asuka dentro do ringue. A carreira de Lita caiu em uma era diferente, quando a luta livre feminina não era levada tão a sério. E, embora isso possa soar duro, a verdade é que a única razão pela qual Lita se destacou tanto foi porque o nível era extremamente baixo na época. Então não foi difícil elevá-lo. Qual desses momentos polêmicos da WWE, da lendária carreira de Lita, você achou o pior? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.